Bom dia, graça e paz. Sejam mais uma sexta-feira muito bem-vindos ao canal do Ministério Ágape. Eu sou a Bispa Ana Costa. E é sexta, né? Então tem o quê? Quem fala Deus com um tema novo, polêmico, complexo, como todos os temas aqui, aqueles que eu amo. O dia do Fala Deus. Fico dias preparando o estudo, mas com muito prazer. É muito gostoso podermos cada dia aprender mais, buscar ter mais conhecimento, buscar ter entendimento. Hoje, num mundo onde há tanta diversidade de formas, de coisas, de pessoas, de formas diferentes de viver, e por que não de adorar, de exaltar o nome do Senhor. Mas temos que ter cuidado para que no meio dessas tantas, o inimigo não coloque ali, disfarçado, escondido, de boa prática, formas que não estejam de acordo com a sã doutrina, com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possam, ao invés de nos aproximar dele, nos afastar do seu reino. Então, por isso, é necessário que a gente estude, que a gente entenda. Não adianta apenas eu sentar aqui e ficar dizendo para você, olha, irmão, eu acho que isso não convém, eu não concordo com tal prática, não concordo com tal denominação, não concordo com tal forma. Eu preciso entender, estudar, buscar, e aquilo que a palavra do Senhor nos mostrar que é lícito, que está de acordo com os ensinamentos do Pai, com os ensinamentos de Jesus Cristo e com os ensinamentos que foram passados por Ele aos apóstolos e assim passado a nós através da fundação da igreja primitiva. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quanto mais a palavra do Senhor diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Principal é que o Senhor continue sendo adorado e exaltado. Nós estamos dando um spoiler aqui, irmãos, assim. Nós não realmente, biblicamente, nós não vemos que o Senhor deixou o nome de nenhuma denominação. Nós vemos a palavra igreja, mas a palavra igreja, ela abrange. Você entende? Então, nós não temos como dizer, olha, foi a igreja X ou a igreja Y. É a igreja do Senhor. É esta igreja que nós vamos estudar hoje. Porque para entrarmos no tema sobre os desigrejados, para entender por que há uma grande quantidade de irmãos, de cristãos, saindo em romaria da igreja física que conhecemos, edifício físico, partindo para uma outra forma de cultuar a Deus, que nós vamos estudar semana que vem, então não vou entrar nela agora. Hoje nós vamos entender o que é para ser a igreja que o Senhor Jesus deixou na terra. Porque antes de dizer mais, o Senhor não deixou a igreja, Ele não deixou nome, placa, instituição com um nome, uma plaquinha. Isso Jesus Cristo realmente não deixou. Mas sim, Ele deu a ordem para que se edificasse a igreja na terra. Esta igreja nós vamos estudar agora. O que é a igreja, a fundação desta igreja na terra, através da vida dos apóstolos, primeiramente, a necessidade que nós temos, os benefícios de estarmos em uma igreja, e o principal, que o motivo principal do estudo, além do nosso conhecimento, mas o motivo principal é entendermos se é lícito, se convém, se está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então vem comigo para esse estudo. Hoje, de uma forma um pouquinho diferente do habitual aqui no Fala Deus. Eu gostaria de começar por uma leitura bíblica. Amém? Convido quem puder a me acompanhar na leitura de Hebreus 10, do versículo 19 ao 25, onde a palavra do Senhor nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Eu hoje quis trazer essa leitura no início do nosso Fala Deus, porque os versos desta passagem de Hebreus falam muito sobre o tema que nós vamos abordar aqui. Então ela tem muito a ver com o assunto.
E eu gostaria de frisar aqui o versículo 25, onde a palavra do Senhor nos diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então nós já vemos que já era um costume. Eu, quando me deparei, para dar início a esse estudo, com esse movimento, que assim é conhecido, é chamado, né, como esse movimento, eu fiquei assim, porque eu sou meio plantinha desinformada, eu nem tinha ideia, eu já tinha ouvido falar, até às vezes vejo assim, em algumas propagandas, alguns memes na internet, eu sei igreja, desigreja, para mim era só uma forma de se referir a um ou outro. E aí quando eu me ative ao assunto, eu fui me dar conta que é uma coisa enorme, que está se propagando de forma assim grande, que tem levado grandes líderes das igrejas a se preocupar com o assunto, com o tema, porque está esvaziando alguns templos, sim, né? Tem uma grande parcela dos cristãos escolhendo adorar ao Senhor, permanecer com a sua fé, porém não serem parte integrante de nenhuma instituição na terra. E aí, quando eu me deparo com este versículo, eu vi, mas lá atrás já acontecia. Por quê? Porque haveria uma admoestação, uma recomendação dentro da palavra se já não acontecesse. Não tem lógica. Mas nós vemos aqui no versículo 25, orientando a não deixar a igreja como já era costume de alguns. Então, já começo esse estudo dizendo, dividindo com você o entendimento de que não é uma novidade, não é um movimento novo. Possa estar tomando mais corpo, pode ficar mais nítido, mais aparente, porque a internet, este veículo que nós tanto utilizamos, tem este dom de transformar, às vezes, algo com uma dimensão maior do que às vezes até tem, porque hoje nós temos acesso muito mais rápido às informações. Então, talvez possa ter a aparência de... mas talvez não seja o caso para um alvoroço, porque vemos que não é algo exclusivo do nosso século, da nossa época. Então, me aumenta ainda o questionamento. O que os irmãos, tanto lá atrás da igreja primitiva, porque aqui, o versículo que nós lemos, se falava lá atrás da igreja primitiva, quanto os irmãos hoje, de 2000 anos após, continuam encontrando para sair, para buscar. Vamos entender o que é a igreja e entender também que há coisas que permanecem dentro da igreja e que vamos dizer que às vezes nós vemos como erro, mas que tem a permissão do Senhor que assim o seja. Há uma finalidade às vezes, irmãos, até para o erro. A parábola do joio e do trigo, quando o Senhor ele nos orienta e nos diz o quê? Que poderia ser arrancado todo o joio, mas era necessário que o joio e o trigo crescessem juntos. Se nós possamos, que você possa, que eu possa, dentro da racionalidade, prestando a Deus um culto racional, buscar um entendimento. Porque algumas particularidades, talvez, que venham afastando as pessoas, sejam permissão de Deus. Tem uma mão de Deus para estar ali, tem um seu objetivo de estar ali. Talvez seja aquilo que vai moldar a nossa fé, o nosso caráter espiritual. A igreja, que nós vamos estudar, é a igreja do Senhor. E a igreja entender a necessidade da comunhão da igreja, e que é a comunhão da igreja que traz a necessidade do corpo físico. Entende? Não, porque nós estamos começando agora. Então você vai vir comigo até o final para poder entender. O igreja em si, irmão, uma instituição que já foi sonhada, gerada, pensada no próprio coração do nosso Senhor. Já era do plano de Deus, de que nós tivéssemos um lugar onde nos reuníssemos como pessoas para adorar o seu santo nome. Como? Simples, se você pega a criação do mundo, a palavra do Senhor nos mostra que havia um céu, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo já lá, porque Deus não estava sozinho, e anjos que foram feitos para adorá-lo. Esses anjos estavam reunidos para prestar culto a Deus, prestar adoração a Deus. Só que com eles não deu certo. Houve a rebelião, o levante, anjos caídos, aquela divisão, não deu certo. E nós herdamos, conquistamos de Deus, pela graça dele, não por nosso mérito, pela graça do Senhor, o direito na cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasgou, que nós fizemos a leitura aqui, de agora sim ter acesso a esta adoração.
a nós nos prostrarmos em adoração a Deus. No Antigo Testamento havia uns templos, mas nós vemos que nem todos tinham acesso a ir adorar ao Pai. Então precisava-se do sacerdote para que fizesse, que levasse a adoração, que levasse a petição, que levasse a sua oferenda, seja qual for o motivo da ida ao templo, a congregação que era conhecida. Mas com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso cessa, o véu se rasga. Quando o véu se rasga, nós ganhamos acesso. A quê? Nós ganhamos acesso direto ao Pai. Mas de que maneira? Então o Senhor Jesus crucificado volta e dá uma ordem: ficai até que vocês sejam revestidos. Aí eu já pego aqui um entendimento: todos ficai até que sejam revestidos, no plural. Então a ordem não foi para que cada um dos discípulos fosse para um canto, e Deus, na sua onipresença, e o Espírito Santo também sendo onipresente, poderia ter sido derramado e respingado pelos cantos. Não foi assim. O Senhor diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, todos juntos ali. E vemos em Atos que essas pessoas foram revestidas quando estavam juntos em adoração a Deus. O Senhor constitui a sua igreja quando há comunhão, o partir do pão em comunhão, o dividir as dificuldades e as alegrias do dia a dia em comunhão. O relacionamento entre pessoas diversas, cada uma com suas famílias, com suas histórias, em comunhão. Ali o Senhor, entendemos, como uma manifestação da aprovação de Deus, a descida do Espírito Santo. Cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus e manifestação da aprovação do Senhor à sua igreja se formando na terra. Porque quando nosso Senhor ele é batizado, o Espírito Santo desce e o Senhor mostra ali o seu contentamento com o seu Filho. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então eu entendo que quando nós vemos ali os irmãos reunidos, porque o Senhor Jesus havia dito a Pedro: ei Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Porém a igreja não foi edificada de pronto. Foi necessário que o Senhor Jesus fosse crucificado, ressuscitasse e desse a ordem para que estivessem reunidos para que a igreja se formasse. Ali se forma a igreja espiritual de Cristo. Espiritual porque recebeu do alto o Espírito Santo de Deus, mas se formou na terra como uma comunidade, onde os irmãos estavam reunidos, porque assim o Senhor estabeleceu quando deu a ordem para que os irmãos ali ficassem. Então este é o princípio da nossa igreja, a igreja primitiva. Nasceu dessa maneira, nasceu em comunhão, nasceu com os irmãos se reunindo. Agora eu te pergunto, não tinha contenda? Não tinha briga? Não tinha um irmão querendo ser melhor que o outro? Não tinha um irmão querendo ser maior que o outro? Tinha, irmão, é óbvio que tinha. É onde eu dei o spoiler agora há pouco. Vigiemos para que a gente não venha também querer entrar num sistema de não confronto. Ai, na minha zona de conforto. Ah, isso aqui não me agrada, então eu vou mudar, vou para outro lugar. Ah, isso aqui não é do jeito que eu quero, então... Porque talvez, irmão, aquilo seja para nos moldar. Quem éramos nós? O que é a igreja? Se não um local para reunião de pessoas que foram salvos. Vamos começar melhor, vou recomeçar. De pessoas que foram achadas, lavadas pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que precisam fazer a confissão pública de que reconhecem o Senhor como seu único, suficiente Salvador, que dão publicamente a Cristo a liberdade de vir sobre nossas vidas, nos lavar, nos limpar, nos moldar, nos purificar, e de que seremos obedientes a Ele e às suas palavras, seus ensinamentos e a sua doutrina. Primeiro ponto, esta é a igreja. A reunião de pessoas desta natureza, com esta natureza. É o estarmos ali juntos, no nosso entendimento aqui de igreja espiritual, não de igreja física, não de parede, de igreja espiritual. Nós juntos, cada um com seus problemas, defeitos, erros e acertos, que fomos achados pelo mesmo Deus, que confessamos o mesmo Deus, que professamos a mesma fé, nos reunimos.
diante do mesmo Deus que nos encontrou, para prestarmos a Ele a nossa adoração, para demonstrarmos através da nossa obediência que somos, sim, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sois o meu povo. Não é individual, não é sobre mim, não é só sobre você, é sobre nós, o povo de Deus. Sim, o Senhor um dia juntará todo o seu povo. E eu, quando estou dentro da igreja, faço parte do povo de Deus. Quando estou na minha casa, faço parte do povo de Deus. Mas quando estou na igreja, congregando ao Senhor, eu faço parte do corpo de Cristo. Este é o ponto. O que é a igreja na terra? Por que se reunir? Vós sois partes de um corpo, diz a palavra do Senhor, irmãos. Aqui eu falo os pontos, mas toda a referência para a pesquisa bíblica, para o contexto dentro da Bíblia, do que estamos aqui falando, está aqui, tá? Na descrição deste vídeo. Então, nós somos um corpo, fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo, irmão, você tem o seu aí, eu tenho o meu aqui. Óbvio, né? Descobri o Brasil. Mas, como a própria palavra diz, eu não posso tirar esta mão do meu corpo. Porque se eu sofrer um acidente e porventura eu vier a perder, ela vai me fazer falta. Infelizmente, nós sabemos que algumas partes do corpo de Cristo serão perdidas, sim. Sabemos, quando chegar o dia do juízo, nem todas. Mas enquanto estamos na terra como igreja do Senhor, precisamos apresentar a Deus o nosso culto como um corpo. Somos o corpo de Cristo na terra. Esta é a igreja. Eu não quero me aprofundar no meu pensamento pessoal, né? Quero apenas me manter aqui dentro do estudo. Então, a igreja nasce no Pentecostes, com a reunião dos irmãos, o Espírito Santo sendo derramado sobre suas vidas e eles sendo vistos, então, agora, como o povo de Deus. Então, primeiramente, o porquê uma congregação? Ali em Pentecostes, tudo bem, aconteceu, se reuniram conforme Cristo pediu, como o Senhor Jesus Cristo ordenou, estavam reunidos, o Espírito Santo foi derramado sobre suas vidas, e ali eles permaneceram criando em comunidades, segundo a ordem que o Senhor Jesus tinha dito a Pedro, sobre você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não esqueça o detalhe, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja fosse para ser algo que, olha, estou estabelecendo apenas aqui, e depois eu irei extirpar, irei extinguir, irei tirar, o Senhor não teria acrescentado, quando disse a Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, tenho dentro desta passagem o entendimento que aconteça o que acontecer, as portas da igreja prevalecerão. Porque a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Vemos que na descida do Espírito Santo são quase 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor. Então nós já saímos daquele pouquinho dos apóstolos, aquelas não sei quantas pessoas em si haviam ali juntas, né? Porque não estavam só os apóstolos no momento da descida, tanto que 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Mas este processo não parou, irmão. É como eu acabei de dizer, não é algo que o Senhor diz que é só para agora, para aquele momento. Quando ele diz que as portas não prevalecerão, porque ele já está aqui me dando o entendimento de que a igreja permanecerá, não vai se extinguir enquanto ele não vier buscar a sua igreja. Tanto que o Senhor vem buscar a sua igreja. Então a igreja permanecerá. Nós começamos com ela aqui em Pentecoste, com 3.000 almas, mas a palavra do Senhor vai nos dizer lá na frente que a cada dia acrescentava-lhes o Senhor pessoas que iam sendo salvas. Quando eu vejo Paulo conversando através de suas cartas, ele não está conversando individual. Ele está falando com a igreja. Ele se dirige à igreja de Corinto, à igreja que está em Éfeso, à igreja. Quando eu vejo em Apocalipse o apóstolo João redigindo cartas às igrejas. Então, primeiro ponto, sim, o Senhor instituiu a igreja. Ele não instituiu uma placa de igreja.
Ele não deixou um nome de igreja. Agora, a instituição que tem a finalidade de reunir os irmãos que professam a mesma fé, que creem no mesmo poder de Deus, que o reconhecem como Jesus, Filho de Deus vivo, que aceitam o seu sacrifício na cruz do Calvário, que creem no poder e na autoridade do seu nome, para libertar, lavar, restaurar, transformar, edificar, unificar, se reúnem como igreja na terra. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Esta reunião vai fazendo uma igreja. Daqueles 3.000, essa igreja foi se propagando. Um pouco que está reunido aqui, alguém que estava ali naquele meio, mas não morava, estava apenas de passagem, estava apenas no momento da pregação. Quando ele retorna para sua casa com aquela mensagem em si, ele começa também a falar do amor, a falar, e ali nasce um outro pedaço dessa igreja. Então, há o corpo espiritual e há o corpo físico. Há o corpo espiritual da igreja, mas há o corpo físico. Eu recebo a mensagem espiritual e vou praticar ela aqui no material, no físico, juntamente com aquelas pessoas que estavam ali comigo. Esta é a igreja do Senhor. Igreja que tem a tradução do seu nome, do grego eclésia, que significa reunião de pessoas chamada para fora. Para fora da igreja? Não. Para fora do pecado, para fora do erro, para fora do engano, para fora da concupiscência da carne. Fomos chamados para ser libertos, para fora do mundo e entrarmos para a igreja, para essa igreja espiritual de Cristo na terra. Abandonarmos o mundo e as concupiscências que o mundo nos oferece. Aí surge um movimento que diz: não, mas espera aí, eu estou saindo apenas da igreja em si, permaneço com Cristo em mim. E eu não tenho aqui, irmãos, como dizer para você, tá certo ou tá errado? Se você vier assistir esse vídeo pensando que eu vou aqui impor o meu juízo de valores sobre o certo ou errado, não posso fazer. Primeiro, porque o Senhor diz: não julgues, não julgueis, para não ser julgados, porque com a medida que julgar também serás, e eu não quero ser julgada. Estamos aqui, todos, a maioria dos nossos estudos aqui, eles são de cunho reflexivo, é para nos fazer pensar. E quando começamos a pensar, buscamos no Senhor, e a palavra do Senhor, como sempre, sempre, sempre estarei dizendo isso aqui nos nossos estudos, é a verdade, e a verdade nos liberta. Então, eu e Deus, você e Deus, nós e o Senhor, buscamos na verdade dele, e ele nos liberta através dessa verdade. Então, eu não vou dizer aqui para você se está certo ou está errado, nós estamos refletindo. Eu quero que nós venhamos entender o que é a igreja, e qual é o seu papel. Então, tá, bispo, eu entendi, a igreja nasceu assim e tal, mas aqui hoje a igreja não é mais assim. Então, primeiro, vamos entender qual é o papel da igreja. O papel da igreja é que essas pessoas que estão sendo chamadas para fora deste mundo de pecado, elas encontrem um local de comunhão. Qual é a comunhão? Nós temos a comunhão de pensamentos, de entendimento que precisamos. E agora nós saímos de lá, mas nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Precisamos literalmente abandonar. Quando nós reconhecemos, aceitamos o Senhor Jesus, nós fazemos um ato público de fé, de confissão de fé. Mas agora precisamos começar a viver dentro desse ato, a caminhar de acordo com o que confessamos. Esta caminhada vai nos diferenciar dos demais que permanecem vivendo. Aí mostraremos que sim, olha, aqueles ali foram chamados para fora do mundo. Foram chamados para viver fora do pecado. Foram chamados para viver fora da maneira que o mundo caminha numa direção. Mas nós cristãos temos que caminhar em outra. Esse é o chamado para fora, o eclésia. Chamados para fora do pecado. Para fora de viver de acordo com aquilo que todos estão vivendo. Então, esse é o primeiro ponto. Aí nós vamos nos reunir com a finalidade de que agora somos o quê? Crianças, irmãos. Buscando viver direito, fazer direito, porque estávamos acostumados, mesmo que fala assim, mas eu nasci em berço evangélico. Irmão, a gente nasce no berço, a pessoa nasce no berço evangélico. Ela não nasce cristã, não nasce crente. Ela só nasceu na casa. Você entende? Ela vai precisar aprender a ser cristão como nós.
que viemos do mundo que não era um berço evangélico. Você precisa aprender a caminhar. Aprender esta caminhada é onde entra a comunidade. É onde entra a igreja física. Porque nós não saímos de um mundo onde todos faziam a mesma coisa. Mas agora nós precisamos mudar nossos atos, mudar nossas atitudes, viver de uma forma diferenciada. Somos chamados a sair de lá e fazer diferente. Não é só sair e parar, é sair de lá e fazer diferente. Então, a comunhão agora é que vai nos levar a viver como uma igreja primitiva, todos da mesma maneira, com entendimento do que come, do que bebe, do que partilha, do que conversa, do que vê, do que ouve, do que assiste, porque nós mudamos a nossa maneira. Precisamos viver de uma forma diferente. Precisamos agora que a nossa vida seja uma confissão, seja um testemunho. Nós começamos confessando com os lábios, mas agora precisa as nossas obras dar confissão de Cristo. Nossas obras precisam dar testemunho do Senhor, tanto na Judéia quanto na Samaria, de que Cristo é o Senhor através das nossas vidas. Do diferencial, ali vai um povo cristão. É um povo diferente. Aí surge a comunidade. Aí surge a igreja física. Porque todos nós precisamos de uma mudança e às vezes perdidos. Aí o Senhor, dentro da sua palavra, institui uns para apóstolos, uns para bispos, uns para pastores, uns para mestres, outros para profetas. Por quê? Pelas necessidades que a igreja vai ter. Necessidade de um mestre que ensine, de um pastor que pastoreie, de um bispo que organize. Você entendeu? Aí cria-se a igreja comunidade. Porque eu vou precisar conviver nesta comunidade. E quando eu tiver necessidade de aprender da palavra, diz aqui que o Senhor institui um mestre. Nada que o Senhor institui, irmão, é em vão, é inválido. Mas aí, ainda semana que vem, veremos os argumentos, alguns argumentos que estão levando a este movimento crescente, mas que já vimos que é um movimento que já vem através dos séculos. As portas da igreja, eu sei que o inferno não prevalecerá contra ela. Agora, ventos de doutrina, irmão, vários surgem e se vão. A palavra do Senhor permanece. Ventos de doutrina, vários vêm e vão, mas a palavra do Senhor permanece. Nós devemos edificar nossa casa sobre a rocha firme, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provavelmente nós vamos ver pessoas que possam ter o entendimento de que, mas esses apóstolos, mestres, bispos, tal, e hoje em dia fulano se faz assim. Irmão, não é nada novo, não é hoje em dia. Se você for meditar dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, nós vamos ver que já naquele tempo, nós vamos ver Ananias e Safira. O que eles fizeram? Foi bonito? Não foi. Cometeu erro? Cometeu. É pouco exemplo. Mas para que a gente tenha esse entendimento de que o errar é do homem. O erro é do ser humano. Nós não podemos pegar a igreja, a instituição e colocar nela o erro do homem. Puna-se o homem, permanece a palavra de Deus, permanece aquilo que Deus instituiu. A porta do inferno não pode prevalecer. Se o irmão, uma irmã, quem seja, se deixou ser usado assim como Ananias e Safira pelo inimigo de nossas almas, ele seja punido. Ele seja questionado. A atitude dele seja repreensível. Não a igreja. Isso é o que nós temos que refletir. Este movimento está surgindo de quê? De pessoas que estão decepcionadas com a atitude do homem, então se decepciona com o homem. Esse movimento está surgindo de pessoas que não concordam com determinadas ordenanças dentro da igreja, mas se for doutrina bíblica, eu sinto muito. Se for da doutrina bíblica, eu sinto muito. Ou está sendo formado por pessoas que não aceitam conviver em comunidade pelas discordâncias que existem. Já aprove a Deus que fosse assim, para que nós possamos nos fortalecer enquanto pessoas também. E isso fortalece o nosso crescimento espiritual. Aprender como crianças no jardim da infância. Uma serve de exemplo aí para outra, mas elas não são todas iguais. Mas uma serve de exemplo para outra. Uma serve de ajuda para outra. Uma que está começando, está gatinhando ainda, a outra começa a dar os primeiros passos, o que vem vindo gatinhando, segura às vezes nele ali e fortalece o corpinho, quando vai ver se firme está caminhando ali junto. Porque ele ficou observando a forma que o amiguinho dele fazia. Trago sempre para uma forma lúdica, para que a gente possa melhorar o nosso entendimento. Sou muito leiga também, né, irmãos? Então, como tudo eu aprendo dentro do estudo, e o que me vale é a graça do Espírito Santo de Deus, que vem sobre nossas vidas, abrindo o nosso entendimento. Não tem como aqui eu vim com termos, né, acadêmicos para tentar passar aquilo que o Espírito Santo me dá. Então eu tento passar da forma que nós entendemos, que é de uma forma do nosso dia a dia. Somos todos crianças, precisamos sim
desse desenvolvimento ali junto, dessa união junto com os irmãos, que vamos desenvolvendo diante da igreja do Senhor. A igreja dá testemunho do Senhor na terra, mostra o diferencial daqueles que escolheram servir a Deus, daqueles que confessam o Senhor como seu Salvador e escolheram ter uma mudança de vida, sair fora deste mundo de pecado e viver de forma diferenciada com Cristo, para Cristo e em Cristo. Sim, para isso nós temos, e temos sim os nossos benefícios de nos abastecer espiritualmente, nos alimentar espiritualmente, e veremos sim dentro da igreja, como não, veremos sim erros, porque o ser humano é falho. E a igreja espiritual não tem erro. O corpo espiritual, esse não tem erro, mas o corpo físico, ele tem erro. Eu tenho, você tem, sempre teremos, até que o Senhor nos revista. Tanto é que o corpo físico é totalmente passível do erro, sujeito ao erro. Por mais que lutemos, como diz o apóstolo Paulo, é uma luta incessante contra a nossa carne. Quando o Senhor diz que nós seremos salvos, nos promete a salvação e uma vida com Ele, no reino dEle, corpo transformado, porque esse corpo aqui não tem como. Então, enquanto estamos aqui na terra, vivendo, buscando essa nossa escala espiritual, nos melhorar, nos aperfeiçoar, buscando, nós sempre cometeremos erros. Então, se eu não atingo a perfeição, por que eu vou exigir a perfeição? Não tem como exigir a perfeição. E a perfeição eu tenho se eu manter meu foco alto, é de lá que vem o meu socorro. Lá eu sei que é perfeito, que é fiel para cumprir até o final aquilo que foi prometido. Independente de nome, no final de tudo, somos uma única igreja, a noiva de Cristo, aquela que Ele virá buscar. Eu me pergunto, Cristo virá buscar a sua igreja, se for seguir este lema que vem aí se apresentando, quem Ele vai levar? Se não precisa de igreja. Ah, bispo, a igreja somos nós. Sim. E aonde você se fortalece? Aonde você se abastece? Aonde você se edifica? Porque a igreja tem que ter edificação. A igreja tem que estar edificada, tem que estar firme. Tem que ser coluna, que é a casa de Deus, do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade do Senhor na terra. A igreja somos nós, o templo do Espírito Santo de Deus. Sou eu, é você. Mas o baluarte da fé, da verdade de Cristo na terra é a igreja que o Senhor instituiu. Porque eu não consigo ver, irmão, não consigo ver o Senhor Jesus Cristo instituindo algo que lá na frente fosse ficar obsoleto, falido. Você consegue? Porque Ele diz assim na palavra do Senhor: passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Concordamos nesse ponto? Então, se concordamos nesse ponto, como podemos entender que a palavra que o Senhor Jesus disse, que Ele edificaria a sua igreja, hoje não é mais válida? Para mim ela continua sendo válida, então, porque a palavra do Senhor ela não passa. Então, sim, temos uma igreja com muitos problemas em alguns lugares, e digamos assim, temos igrejas com problemas em todos os lugares, buscando todas aproximar-nos de Deus, buscando todas nos ensinar a nos aperfeiçoar diante de Cristo nosso Senhor. Mas o mundo precisa de um testemunho vivo, de um povo. Por toda a história bíblica de Deus, de lá para cá, Deus separou para si um povo, uma nação, para chamar de seu povo. Esta nação era conhecida, diferenciada dos outros povos. Nunca o Senhor disse: não quero, pelo contrário, não quero vocês juntos para me adorar, cada um pode ficar no seu canto me adorando. Ao contrário, biblicamente nós vemos o Senhor, mesmo sabendo que o Senhor não precisa de casa, não precisa de um lugar para manifestar seu poder, não precisa. Mas o povo precisava de um lugar para se reunir e buscar ali o reforço para a sua vida espiritual, buscar ali o entendimento. E passou-se todo o Antigo Testamento e nosso Senhor Jesus Cristo vem e consolida esse entendimento, firmando a igreja, estabelecendo a sua igreja como uma pedra
para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. E sim, haverá problemas dentro da igreja, não à toa que as cartas surgiram para que houvesse comunicação e houvesse exortação. Vai exortar o que se não tem problema? Tinha problema, irmão, já tinha problema lá atrás, a igreja tem problema. Porque temos problema dentro da nossa casa com a nossa família, temos divergências com nossos irmãos que saíram do mesmo pai e da mesma mãe, porque somos feitos, temos personalidades diferentes, temos pensamentos diferentes, temos manias e gostos diferentes. Então, há erros que são cometidos. Aí, bispo, você está sendo gentil porque você é bispo, mas e os ladrões e os corruptos? Existem sim, infelizmente existem sim. Oremos para que esses sejam extirpados do meio da igreja de Cristo. Para que estes não... E outro, irmão, sabemos também que o seu galardão já é reservado. O galardão dele já é certo. Mas isso não invalida a igreja do Senhor. Não para mim. Não invalida. Amém? Esta parte, para que nós tenhamos assim um breve entendimento do que é a igreja, do que ela precisa ser, de por que temos uma igreja na terra, para que temos esta igreja na terra. Amém? Muito obrigado por você ter vindo comigo até aqui. Semana que vem vamos entender o que são, como congregam, dá para usar esse termo. Então vamos descobrir como os nossos irmãos das igrejas sem parede, das igrejas sem pastores, ou alguns que até têm pastores, vamos entender como eles congregam, como eles adoram, como eles vivenciam, como é a vida de um cristão não praticante, de um cristão desinstitucionalizado, de um cristão desigrejado. Amém? Você que veio comigo até aqui, muito obrigado mais uma vez. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Eu espero que possa ter passado o entendimento que aqui é apenas uma reflexão espiritual, que eu respeito o seu entendimento, seu pensamento, te peço que respeite o meu, e que nós possamos juntos sempre caminhar à luz da verdade única e absoluta, que é aquela que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No demais, como diz a palavra, segue a paz com todos, e que a grande paz de nosso Senhor esteja sempre, sempre, sempre sobre a sua vida, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua casa, sua vida e sua família, não só hoje, mas até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Amém? Gostou? Tem edificado sua vida, está gostando dos temas, do que nós estamos entregando aqui? Então eu te peço, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação para não perder a parte 2 semana que vem, dá uma olhadinha no canal, vai xeretando aí que você vai encontrar vários assuntos, temas que te agradem, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Se gostar, se inscreva no canal. Se não gostar, permaneça até gostar, para depois você se inscrever e permanecer aqui comigo. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Tenha um excelente, abençoado fim de semana. E até semana que vem, se assim o Senhor permitir.